Você já ouviu falar sobre cromoterapia? Gente, é uma terapia muito bacana e hoje a gente vê que a medicina integrativa, ela tem criado espaços e tem também ganhado espaços, né? E o coração de muita gente que procura tratamentos assim, mais tranquilos e tratamentos mais naturais. E a cromoterapia, ela traz esse benefício. Mas vamos falar com quem entende da coisa. Denise Santos, seja muito bem-vinda. Você prefere Denise Santos ou Denise Roque? Denise Roque. Denise Roque. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a cromoterapia. Você é terapeuta na integrativa e usa a cromoterapia como um dos braços ali para o tratamento. Exato. Então, eu faço atendimentos, meu atendimento é integrativo, porém eu utilizo da cromoterapia, aromaterapia, faço barras de axis também. E hoje, eu vim focar sobre a cromoterapia para poder explicar um pouquinho, para poder mostrar, para as pessoas conhecerem um pouquinho também sobre a cromoterapia, mas ela faz parte do pacote. Já me fala, o que é a cromoterapia? Porque tem muita gente que acha que não funciona, que é só uma luz colorida. Então, conte-me tudo. Então, vamos lá. Para quem acha que não funciona, sem que ela queira, sem que ela perceba, ela está sendo atingida pelos benefícios da cromoterapia. A cromoterapia não está só na luzinha, não está só na emissão dos raios, da frequência daquela luz na gente. Em tudo. Aqueles quadros ali atrás, por exemplo, cheio de cores, enfim, eles transmitem. E para cada pessoa ele vai transmitir uma coisa, vai ser uma sensação, vai ser uma emoção diferente. Para tratamento, a cromoterapia ela vai atuar principalmente para equilibrar. Então, por exemplo, se eu estou muito agitada, se eu estou muito nervosa, eu estou precisando de alguma coisa para me acalmar, eu estou precisando de alguma coisa para me esfriar. Então eu vou usar cores mais frias, um azul, um lilás, para poder exatamente, assim, a intenção é o equilíbrio. A gente sempre manter o equilíbrio. Então, quando a gente tem o conhecimento da cromoterapia, a gente consegue atuar para fazer esse equilíbrio. Então, o que a pessoa precisa? Então, dependendo da pessoa, ela chega muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa. Então, eu preciso atuar com as cores frias para poder acalmar essa energia dela, que ela tá agitada, que ela tá alta, que ela tá quente, para poder trazer ali para um verdinho, que é a cor do equilíbrio, é a cor que vai ali, que está entre... Se a gente olhar nas cores dos chakras, então a gente tem as 3 primeiras cores. O vermelho, o laranja e o amarelo, que são as cores quentes, são as cores que são mais fortes, que faz a gente levantar, né? Que impulsiona a gente. Vem o verdinho, do chakra cardíaco, e depois vem as outras 3 cores. O azul, o anil e o violeta, que são as cores mais frias que vão ajudar a gente a acalmar. Por isso que tem gente, né, que muitas vezes fala, pinta o quarto, você vai pintar o quarto de alguma cor, pinta de azul. Porque o azul traz uma calma, né, um estado de espírito mais tranquilo, né, uma cor da tranquilidade. Então, assim, deixa eu ver se eu consegui entender, captar aqui. Cada cor, então, tem uma frequência que quando a gente olha, ela vibra na gente. É mais ou menos isso? Não só quando a gente olha. Porque a luz a gente recebe na pele. Mesmo, por exemplo, se eu vestir também? Sim, também. Se você vestir. Até para você se apresentar. Por exemplo, vou fazer uma entrevista ou vou fazer uma reunião e eu quero mostrar que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou decidida, que eu tô ali para fazer. Eu posso ir de laranja. Laranja é a cor da coragem, é a cor que ela é uma cor quente, né? É uma cor que vai falar, não, eu vim aqui para isso. Que eu tô fazendo. Exatamente. Nem uma amiga ligeira de laranja. Exatamente. Então eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui para isso. Podem contar comigo. Tá. Eu tô de laranja. Então se você vai com uma cor mais sóbria, então não que está errado. Mas dizem que afasta um pouquinho, né? Que nem, por exemplo, hoje eu tô tudo de preto. Aí diz que quando você tá muito de preto, assim, você coloca uma distância nas pessoas. Você bloqueia. Você tá sem cor.
O preto O preto é sem, sem cor. Não tem cor, né? o preto é sem cor. O branco é a junção de todas as cores. Tá. O preto é a ausência de todas as cores. Então, você tá fechada, você tá bloqueada. Entendeu? Você não tá... Tô afim. Isso é inconsciente. Gente, porque a gente acaba... Então, exatamente. A importância da gente conhecer a cromoterapia é exatamente isso. Às vezes a gente não tá muito bem, acorda aquele dia meio para baixo, enfim. Automaticamente, na hora que você abrir seu guarda-roupa, você vai para um preto, você vai para um marrom, você vai para um cinza, porque você não tá bem. Verdade. Ao contrário, você precisa dar um up, eu preciso melhorar. Então, se eu tô para baixo, eu tô fria, eu preciso de algo para esquentar. Então, eu vou num laranja, eu vou no vermelho, eu vou no amarelo, ou eu vou num colorido, mais alegre, entendeu? Que legal. Exatamente para poder levantar, para poder dar um up, né, no seu dia a dia. E a cromoterapia, ela pode, assim, auxiliar em quais tratamentos? Você falou da ansiedade, por exemplo, que foi uma opção, mas em quais outros tratamentos que ela pode ajudar? É uma infinidade de tratamentos, porque existem protocolos emocionais, então a gente trata diretamente, abre um campo energético da emoção, a depressão, são diversas situações que a gente consegue trabalhar. O foco, o laranja também ele é ótimo para o foco. O meu filho, eu tenho um filho de 12 e um de 23. O de 12, ele ainda está na época de escola, época de prova. Eu deixo ele estudando sobre a luz laranja, porque a luz laranja ajuda. Olha que legal. No foco. Isso é uma boa dica para nós, porque todo mundo tá esquecido, né? Tá todo mundo com a cabeça doida, esquecida. Então, precisa fazer um trabalho, digitar um texto, fazer uma coisa. Podemos comprar aqui. Hoje tem tanta coisinha que você muda e ele muda de cor, tem aqueles robozinhos lá em casa, eu tenho também. Exato. E você sabe que hoje é quinta, na segunda, eu acho, na segunda-feira. Acho que foi na segunda ou na terça, enfim. Eu tava bem agitada. Aí eu lembrei do robozinho, olha, inconsciente. E liguei o robozinho na luz azul. Olha, perfeito. E aí eu deitei, fiquei olhando para aquela luz, aí fui me acalmando. Sim. E olha que legal. Como eu falei, mesmo inconsciente, mesmo que a gente não sabe, porque muitas vezes a gente não sabe. Mas a energia, a gente não vê, ela acontece. A mesma coisa, igual eu falei na reunião, do exemplo da reunião. Às vezes a gente não sabe o porquê que não me aceitaram, não quiseram. Muitas vezes é a nossa energia. Entendeu? Muitas vezes não, sempre vai ser, né, a nossa energia. Porque as pessoas, elas percebem sem ter consciência. Então, às vezes, eu não gostei muito daquela pessoa. Assim, nossa, essa pessoa, se eu contratar, vai me dar trabalho. Você não sabe nem, você não conhece a pessoa, a vida dela. Aquela energia dela, você fala, nossa, que pessoa pesada, que pessoa... Ai, não quero que essa pessoa esteja perto. E muitas vezes você nem fala que pessoa pesada. Você nem sabe, né? O seu corpo, ele fala pra você. O seu corpo, ele é inteligente. Nossa cabeça engana a gente, mas o nosso corpo, ele é inteligente. Então você acaba automaticamente, sem perceber, inconscientemente, você fala, essa pessoa não vai... Porque o seu corpo já está dizendo isso para você. Mas muitas vezes é inconsciente. E conforme a gente vai trabalhando a energia, vai conhecendo a energia, como que ela funciona, a gente vai sendo mais sensível em perceber essas situações. Como é que funciona uma sessão da cromoterapia? Como é que é? A pessoa fica olhando uma cor? Como que... Eu faço assim. Você trouxe curiosidades aqui pra gente. Eu tenho essa ferramenta, Tá. É um bastão de cromoterapia, um bastão cromoterápico. Este meu, ele tem uma pontinha de cristal, onde eu faço a energização, onde eu faço... Deixa eu mostrar para quem Claro. tá assistindo a gente. Bora. Pode ir falando e explicando. Então eu faço a programação do cristal, né? Eu também estudei cristais, estudei cristaloterapia. Essa pontinha aqui, tá, gente? Que ela tá E falando. eu programei ele para poder me auxiliar na hora de fazer uma sessão de cromoterapia. Tá. Então eu vou conversar com a pessoa, vou entender o que trouxe ela até mim. Peço para ela preencher uma ficha anamnese, porque muitas vezes aquilo que a pessoa fala não é exatamente aquilo que ela busca, né? Muitas vezes a gente não sabe. Verdade. Então
eu vou aplicar as cores de acordo com o que, conforme eu analisar ali a anamnese dela e o que eu sentir. Eu, com o tempo, eu fui aprendendo a me conectar, a sentir onde a pessoa está precisando, o que ela está sentindo, Sim. né? É muito surpreendente depois que você consegue fazer isso, mas é bem legal. Mas e a gente você consegue não se sente um cansaço depois? Porque você precisa também filtrar. Sim. Gente, a gente não tá falando de religião aqui, tá? Não. Fique muito claro Não. pra vocês, porque acontece. Deus criou os átomos, os íons, os prótons, todas essas... E eles, a gente não enxerga, eles estão aqui, e isso é física quântica, isso é ciência, tá? O que a gente tá trazendo aqui pra vocês, pra que fique bem claro. Que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm um pouco de medo, preconceito por conta disso. Então, pra que você possa entender que isso é ciência pura. Ciência. Tá? Então, quando a gente fala dessa questão de você sentir a energia, não estamos falando de espiritualidade, Não. tá? Estamos falando de física. Exato, tanto que eu nem sei como que faz esses negócios de... Nem quero saber, né? Não. O meu negócio é a energia. É Uhum. sentir. É que eu acabei de falar. A gente percebe a pessoa, mas muitas vezes a gente não sabe por quê. Hoje eu acabo sabendo por quê. Se eu sentir alguma coisa diferente na pessoa, eu reparo. Eu começo a reparar por que eu tô sentindo isso? Por que eu não fui muito com a cara da pessoa? E às vezes é uma pessoa super legal, super gente boa, mas pra mim tem alguma coisa ali. Exatamente. E normalmente, pela minha experiência, não erra, né, Dê? todas as vezes eu acabo descobrindo o porquê, que realmente parece que é muito legal, parece que é muito bacana e na verdade, no fundo não é. Então eu aprendi isso com o tempo, com os estudos, a sentir e a confiar na minha intuição. Tá. Entendeu? A confiar no que meu corpo tá me dizendo. Isso é legal, né? Às vezes a gente o GPS fala pra gente fazer um negócio, aí a gente vai e teima e aí fala, não, tá bom, vou pelo GPS. Mas seu subconsciente tá falando, ai, mas você podia entrar aqui. Quantas vezes a gente não vai pela nossa intuição? Confia sempre no seu corpo. A sua cabeça, ela te engana. A sua cabeça, ela foi condicionada desde que você cresceu, desde que você nasceu. A sociedade, sua família, eles te condicionaram a algumas situações, a algumas crenças. Tá. O seu corpo, ele nunca vai mentir pra você. O seu corpo, ele vai ser verdadeiro sobre tudo que tá acontecendo ao seu redor, sobre o que você deve ou não fazer. Sentiu aquele apertinho? Ficou estranho? Não Presta procede. atenção nisso, porque alguma coisa tem ali. Exatamente. Esses papeizinhos que estão em cima são as cores que você vai colocando? Isso. Tem cores. Deixa eu mostrar também. Essa minha lanterna. Existem lanternas que são... as luzes já são diretamente e você vai trocando. Assim como a lâmpada que você mencionou agora há pouco. Tá. Né? Essa minha, eu escolho qual a corzinha que eu quero. Ó, aqui tem várias, ó. Eu escolho qual a cor que eu quero trabalhar na pessoa. Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouco sobre a água solarizada. Mostra todas as cores. A luz branca é a luz, como eu falei, é a junção de todas as luzes. Então a gente faz a somatização de todas as luzes. Quando eu coloco essa tarjinha aqui com a cor, ela transforma a cor e muda a frequência. Então na hora que eu for, tá vendo? Na hora que você vai aplicar, segura assim pra gente mostrar. Ó. Exatamente. Tá vendo? A pontinha tá azul lá, gente. Se eu trocar... Ó, tirou, ficou branca, vamos pôr uma outra só pra vocês verem. Aí ficou laranjinha. Exatamente. Então Legal. eu vou aplicar a função desse daqui é que ela vai direcionar. Mas tem outras também, outras lanternas que elas ampliam o campo, né? Ela pega uma parte maior, mas funciona da mesma forma. Não, a forma de funcionamento é o mesmo, tanto de um jeito quanto do outro. Esse daqui eu gosto de usar ele principalmente, e quando é que eu não tô com... Eu posso tirar isso daqui e a luz ela se amplia. Mas quando eu quero uma direcionada, eu tem pontos específicos que você tem que colocar? Não necessariamente. Eu gosto muito de trabalhar com chakras, né? Então eu aplico as cores nos chakras de acordo com a cor. Vamos supor, eu tenho uma cliente que ela sente muita dor na perna. Então a dor é uma cor quente.
A dor é, tipo, a cor quente não, desculpa. A dor é um sentimento quente, né? Então é um sentimento Tem que ser frio, então. Então eu vou lá, eu aplico o azul, eu aplico o lilás. Então, por exemplo, a pessoa que tem um problema no joelho e tudo, ela também pode usar a cromo como Pode. ajuda? Aí você aplica diretamente no lugar onde a pessoa tem aquele problema. Exatamente. Uma labirintite, por exemplo, é tratável ou não? É sim, a gente pode fazer sim um tratamento e vou ali também nas cores mais frias. É, porque geralmente a labirintite ela vem por conta do estresse, né? Exato. Então, mexendo ali naquela parte também faz... Exatamente. Então, a forma de trabalhar, de decidir, porque assim, não existe regras, Tá. né? Não existem regras. É tudo muito sutil, né? Então, a terapia integrativa, ela não é agressiva, né? não. Ela é um carinho, né? Eu penso Mas, assim. olha, eu tenho resultados assim de clientes que me falam que eu fico até arrepiada quando Tem elas... um pra contar pra gente? Tenho. É. Eu tenho uma paciente que ela no primeiro dia, ela contando pra mim, né? É. No primeiro dia, Não aconteceu nada. é normal, né? Aí, ok, marcamos a segunda sessão. Na segunda sessão, ela falou que ela sentiu algumas coisas diferentes. A partir da terceira sessão, eu acho que ela se entregou, ela ficou mais... Confiou, né, no tratamento. Exatamente. E eu nem a conhecia também, ela não era uma pessoa que me conhecia. Então também Sim. acho que ela foi meio cética para poder... vamos lá, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que essa cor aí vai fazer. Vamos ver o que dá. E depois, aí eu fazia... Então, com ela, eu verifiquei os chakras dela, ela estava com alguns desalinhos. Eu faço isso através de uma radiestesia. Falei, vamos fazer então um alinhamento dos chakras. Cada semana a gente vai fazendo um. Então, cada semana eu ia falando sobre aqueles chakras. Explicava sobre o chakra e fazia o tratamento da luz sobre aquele chakra. Aí ela ia me trazendo exatamente as coisas que tinha a ver com, por exemplo, o do chakra cardíaco, que foi o mais legal, assim. O chakra cardíaco é o chakra do amor. É o chakra do equilíbrio. Aí ela falou assim, nossa, a minha mãe, a minha avó, elas estavam brigando, aí vinha uma e falava comigo, vinha outra e falava comigo. E ela também não tinha muita paciência. Ela falou assim, e eu não sei, eu consegui falar com as duas, foi tranquilo. Olha que legal. Então, alinhou, né? Essa coisa do amor mesmo, né? Exatamente. E aí foi exatamente... E por acaso foi na semana... E assim, conforme a gente vai fazendo os tratamentos, parece que é por acaso, mas não é. O universo, ele vai trabalhando você pra aquela Deus cor... é perfeito, né? Perfeito. Ele vai juntando as pontinhas até ser o fio capaz de falar, meu Deus, eu vivi isso porque eu tinha que chegar aqui. Exatamente. Então, assim, as nossas células, elas vão sentindo e percebendo tudo que vai acontecendo para saber o que fazer na próxima. Como eu falei, nosso corpo ele é perfeito, nosso corpo ele sabe o que tem que fazer. Então, se eu estou trabalhando nessa energia, as coisas vão acontecer exatamente meio que para fixar essa energia na pessoa e automaticamente, numa situação semelhante, ela vai saber o que fazer. Sim, que Entendeu? bacana. E essa garrafa de água, mas tem mais umas curiosidades aqui. Então, assim, eu trouxe, porque assim, usar a cromoterapia em casa é muito fácil. Dá pra fazer em casa? Dá pra fazer em casa. Tanto com aquelas luzinhas, com essas lanternas, não, essas lâmpadas. as lâmpadas mais modernas Essas que lâmpadas a gente de tem LED, hoje, né? Exatamente. Tem banheiras, né, também com... É verdade que hoje você põe, ela tem ali a luz, mas isso aí já... Sabe o que eu faço? Não vai dar, né? Então, na minha casa eu tenho... Chuveiro. No chuveiro tem a lâmpada. Eu coloquei uma lâmpada de LED no chuveiro. Que legal! Que tem, na minha casa tem em cima. Sim, eu sei qual que é. Então, quando eu vou tomar banho, além do banho de água, eu tomo um banho de luz. E aí tudo depende do que eu tô querendo, né? Depende do que... Igual pro meu filho, a luzinha laranjinha lá pra ele, dependendo do momento. Ou uma luz mais... uma luz azul, né? Pra ele ficar mais calmo. Ou às vezes, quando ele tá meio xoxinho, aí eu coloco um amarelo, porque amarelo é a cor da alegria. Né? Então, aí vai depender do que
da situação em que a gente tá. Aquele filme Divertidamente que tem os bonequinhos das cores, tem então tudo a ver. Tudo a ver. Agora que eu tô lembrando aqui, Tudo porque a a alegria ver. é amarela, a raiva é vermelha, a timidez é rosa, roxinha, aí o tédio é roxo, Ele é frio, a não é? tristeza é azul, que é pra dar aquela... que é fria. Olha que legal. A alegria amarelinha. E a ansiedade é laranja. Ansiedade laranja. Então você vê, tem tudo a ver com as cores, Tem, né? E às vezes a exatamente. gente não entende, mas tudo tem um significado, gente. Tem. Não é? E pra fazer em casa? Então, aqui eu trouxe então uma garrafa com água normal, água potável. De preferência uma garrafa branca, transparente. Tem aquelas garrafas verdes, só que a gente não sabe o que compõe dentro. Para fazer aquele verde, o que foi utilizado, quais as outras cores. Não é um verde puro, não é um verde, né? Então, a garrafa transparente é a melhor, de vidro. Tá, mais confiável, né? Melhor a garrafa transparente de vidro. Então eu tenho um papel celofane, aqueles que a gente compra na papelaria. Trabalho de escola. Exatamente. Tirei a medida da minha garrafinha e cortei o papel. Cortei no tamanho. Eu vou envolver. Por exemplo, para parede de casa, na sala, eu posso pintar uma cor diferente? Ou geralmente o ambiente de casa é melhor sempre ser neutro? O que você indica? Depende do que você quer. Tá. Então, por exemplo, na minha casa, eu quero trazer pessoas para minha casa, eu quero muitos amigos, eu quero bastante alegria. Eu tenho uma parede laranja, tenho detalhes dourados, entendeu? Que é o amarelo. Você sabe que eu morei numa casa que ela era toda cimento queimado? Foi a época que eu mais tive depressão. Aí um dia, conversando com uma terapeuta, ela falou, você pode abrir sua câmera um pouquinho mais pra mim? Aí eu, ok. Ela, sua casa é toda cinza? Eu falei, pelo amor de Deus, você pinta essa casa de uma cor alegre, você vai se afundar na depressão, minha filha. Você já tá... Então me pinta tudo de cimento queimado. Aí que eu fui entender realmente. Hoje a minha casa tem outras cores, eu tenho uma parede bem tranquila cinza, porque eu gosto do cinza, mas o resto da minha casa é toda mais clara. E como influencia mesmo. Influencia. E não tem problema de você pintar tudo de cinza. Então você coloca objetos que sejam coloridos. Não, meu sofá era preto, aí o rack era escuro, então era tudo muito fechada a casa. Eu entrava ali e falava, gente, mas eu tô entrando... Era sóbrio. Tinha até frio dentro da casa. Exato. Que coisa engraçada, faltava as cores né? quentes. Graças a Deus não tô mais lá. Então, ó, eu enrolei mesmo, tá vendo? Enrolei toda ela. O que eu faço? Procuro o sol. Coloco ponto de sol. Exatamente. Eu posso deixar, como existem, você pode deixar de um dia para o outro. É legal você deixar. Coloca a garrafinha lá. O primeiro dia, você coloca a sua garrafinha, o sol ele vai entrar, que é a mesma coisa daqui. A luz branca, o sol ele vai entrar, vai passar. Ele vai transformar, quando tocar no celofane verde, ele vai mudar a frequência e vai atingir a água. Esta frequência verde vai atingir a água e ela vai mexer nas moléculas da água. Entendeu? Gente, que loucura, né? A ciência é maravilhosa. Exatamente. Então, você depois deixa de um dia para o outro. Tá. Você pega essa garrafinha, coloca na sua garrafinha do dia a dia, vai tomando ela durante o dia. Para beber essa água. Exato, para beber. Enche de novo e deixa lá. Então, você todo dia vai ter o seu estoque renovado com a sua água solarizada. E aí vai depender, igual aqui hoje eu trouxe o verde, né? Tá. Porque o verde é a cor do equilíbrio. É sempre bom a gente começar com um verdinho para poder... É sempre bom, né, gente? Quem não tá precisando dar uma equilibrada na vida, né? Exatamente. Então, aqui eu trouxe o verde. Mas aí vai depender, como eu falei agora, se você perceber, eu tô muito agitada, você pode colocar um papel azul. Tem uma prova, preciso de foco, põe o laranja. Tô meio tristinha, coloca o amarelinho. E assim vai. É meio mais fácil do que a gente imaginava, né? Exatamente. É muito legal, gente, esse trabalho, né? Tem alguma contraindicação para esse tipo de tratamento com a cromoterapia? Grávida, pessoa com câncer, sei lá, alguma coisa assim pra gente... Não tem contraindicação. Criança? Criança pode
idoso, não existe contraindicação. Porque como eu falei, é muito sutil, né? Não é nada agressivo. Né? E ele não é assim, eu vou tomar agora e vou curar. Não é um remédio. Não é né, remédio. que você vai tomar. Exatamente. Ele é um tratamento que você tem que ter ali. É homeopático. Homeopático. Por isso que eu acho que a terapia, nessa questão da integrativa, ela funciona porque eu acho que ela trabalha a nossa paciência em primeiro lugar. Eu acho que o que mais falta na gente é essa paciência, né? A gente quer tudo pra agora. Eu tava conversando com uma amiga agora, eu falei, e aí? Que eu sei que ela tá no processo de emagrecimento e tal. E aí, como é que você tá? Ai, amiga, eu perdi só 6 quilos em 5 semanas. Eu falei, mas minha filha, você tá reclamando 6 quilos em 5 semanas? Quanto tempo você demorou para ganhar esses 6 quilos? Então, a gente não tem mais o prazer, né, na espera. A gente tem essa ansiedade constante na nossa vida. Então, é legal a gente trazer algo para trazer essa paciência pra gente. Só o fato de você fazer isso, pôr a água, pôr a cor, colocar ali, deixar esperar de um dia pro outro. E sempre a intenção. O que manda muito em tudo que acontece com a gente são as intenções. Na hora que eu tô colocando, tô envolvendo aqui, eu tô envolvendo e tô pedindo, tô agradecendo, tô pedindo equilíbrio, que essa água ela me traga equilíbrio, que ela me ajude. Eu tô precisando de foco, que essa água me ajude com foco, né? Eu tenho prova, eu tenho um trabalho, um trabalho muito importante para fazer, eu preciso de concentração. Isso, gente, às vezes são pequenos gestos que a gente fala, mas isso é bobeira. Eu lembro minha avó, quando eu era pequena, botava um copo de água ali perto da televisão e aí ela ajoelhava lá e orava e falava, toma essa água aqui, menina. Toma essa água que vai te fazer bem. E assim, é a fé, né? Ela tá nas pequenas coisas. Então, às vezes a gente acha que é uma bobeira, mas ali era um ato realmente que colocava aquela água e parecia que toda vez que eu bebia aquela água, eu ficava melhor, eu ficava mais forte, eu ficava mais assim. Não parecia, era verdade. Isso. É a mesma coisa do reiki, né? Quando a gente dispõe uma energia, você não precisa ser reikiano para você poder fazer o reiki. Entendeu? De você dispor, de você fazer a intenção naquela água. Provavelmente sua avó não era reikiana, que antigamente não tinha isso. Era bem crente do coque, entendeu? Dela ter a fé, dela ter a confiança, dela acreditar de que ela está mudando. Existe um experimento da água, não sei se você já viu, em que é um rapaz japonês, eu já não me recordo agora o nome dele, ele fez o experimento da água, em que ele foi falando algumas coisas para alguns potes de água. E quando eles solidificaram a água, cada um solidificou de uma forma diferente. Eles foram, os átomos, né? As partículas, as moléculas, né? Elas ficaram uma diferente da outra. Eu já vi isso com planta, que a pessoa falava e todo dia xingava uma planta e a outra falava coisas boas e a planta murchou, acabou essa outra e essa viveu. Porque a energia. Gente, a palavra tem poder. Total. Dê, quero te agradecer, foi uma delícia receber você aqui. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, por favor. Claro, eu faço os atendimentos no nosso espaço estética, que fica na Parada Inglesa, na Taliba Leonel 3118. O meu Instagram é @quintessência.terapia. E uma outra coisa, vai ter um curso de cromoterapia, ministrado pelo professor Marcel. É também ali na Parada Inglesa. Se vocês quiserem saber mais informações, me sigam no Instagram, que muito em breve a gente vai estar divulgando informações sobre o curso de cromoterapia. É uma ótima opção para você também que tem essa paciência, esse cuidado com as pessoas, quer mudar de profissão, quer dar, né, um upzinho, é uma boa oportunidade. Vamos ficar aqui juntinho e vamos ouvir um pouquinho de música? Bora. Porque música também faz um bem danado pra gente, certo? Com certeza. Lipe, solta esse vozeirão aí pra gente.